Boa noite, gente. Vamos dar início ao nosso segundo episódio do nosso podcast. Eu estou aqui hoje com o Eduardo, com a Tati, com a Tayla, com a Fran e com a professora Maís. Eu não sei se vocês acompanharam o nosso primeiro episódio. Foi um episódio muito legal, muito bacana. Eu espero que, se ainda restou alguma dúvida sobre o que é arbitragem, a gente esclareça nesse segundo episódio, né? Então, vou passar a palavra agora para a Tati. Dúvida tem todas, né? Eu acredito que não. Ficou bem esclarecido, será? Não ficou, né? Não ficou porque a professora Marisa não estava lá. Agora o primeiro episódio foram as dúvidas. Todas as dúvidas agora são as soluções. E nesse segundo episódio a gente vai tratar sobre a arbitragem e a justiça tradicional, fazendo um comparativo dos benefícios do sistema multiportas, né, com a justiça tradicional e com a arbitragem. A primeira pergunta vai ser justamente sobre isso, sobre essas diferenças e a participação ou não de um árbitro, enfim. Qual é a diferença efetiva e o benefício efetivo na arbitragem, na tratação de algum conflito? Primeiro, quero agradecer, por vocês terem me chamado. Quem sabe eu consigo contribuir com alguma coisa, eu vou tentar, prometo, né? Mas, de qualquer maneira, vocês são muito queridos, uma recepção maravilhosa, né? Já estou louca. Só vem pela comida, todo mundo pela comida. Quem faltou, perdeu. Mas, mais uma vez, muito obrigada por esse carinho, né? Por poder participar aí desse trabalho de vocês, que eu acho muito bacana e eu acho que ele é muito relevante, até porque faz com que vocês vão buscar efetivamente o conhecimento pela prática e talvez aí, quem sabe, nasce uma vontadezinha de vocês de serem árbitros, de serem mediadores, de serem conciliadores, que é muito interessante. Veja, pela pergunta, né, qual a diferença, enfim, não é tão simples a resposta. Até porque o sistema multiportas, né, que a gente vê na justiça, ele trata dos meios alternativos ou mais eficientes de solução de conflito. Entre eles, ele coloca mediação, conciliação, arbitragem, a negociação direta, tudo isso faz parte, né, do sistema multiportas. A arbitragem, especificamente, ela sempre vai acontecer fora do Poder Judiciário. Agora, a conciliação, a mediação e a própria negociação muitas vezes acontece dentro do Poder Judiciário. Eu tenho lá a possibilidade de conciliação e mediação dentro e fora do Poder Judiciário, mas a arbitragem é sempre fora do Poder Judiciário. Na arbitragem, eu tenho a eleição de um árbitro que vai solucionar a causa. Mas para isso, ou eu tenho, né, que as partes elegeram já fizeram uma cláusula arbitral, e nessa cláusula arbitral elas definiram quem vai ser o árbitro ou qual vai ser a Câmara de Arbitragem, ou não, apenas definiram que qualquer litígio deve ser resolvido através de uma Câmara. Nisso é que aqui a gente tem onde algumas pessoas vão dizer, isso aí que é a cláusula aberta ou fechada. Quando eu tenho um contrato, por exemplo, que a gente define qual Câmara vai ser ou qual árbitro irá julgar por arbitragem, eu tenho a cláusula fechada. Por que fechada? Porque eu já digo quem vai fazer ou onde vai ser realizado. Aberta, já a cláusula aberta, eu não digo onde que eu vou resolver. Eu só digo que será através da arbitragem. Então, é diferente, né? Eu tenho uma lei própria de arbitragem. Do mesmo jeito que a mediação judicial, eu preciso de formação específica, na mediação extrajudicial, eu não preciso de formação específica, né? Então, eu tenho muitas diferenças. Mas a questão da arbitragem, eu só posso eleger a arbitragem como meio de solução de conflito para direitos disponíveis, né? Nunca para aqueles direitos indisponíveis. Então, normalmente a gente vê a arbitragem muito mais nos contratos empresariais. Mas também é importante que vocês saibam o seguinte, ainda que eu tenha um contrato, né, de qualquer área, desde que não seja de direitos indisponíveis, né, qualquer tipo de direito que está em discussão,
eu posso mesmo assim propor uma arbitragem, ainda que a gente não tenha colocado, né, num contrato ou que a nossa relação não tenha lá nada sobre arbitragem, mas daí vai ser um convite para a outra parte vir e a gente resolver aquele conflito através da arbitragem. Né? Não é uma imposição, como por exemplo, se eu tiver um contrato que a gente elege a arbitragem, eu não posso levar para o Poder Judiciário. Ele será incompetente. Então eu tenho que levar para a Câmara de Mediação e Arbitragem que a gente tem eleito ou para aquele árbitro que nós elegemos. Então, não é tão simples a gente já colocar, já pontuar isso. Talvez seja importante a gente esclarecer, né, o que faz a arbitragem, o que é possível na arbitragem, como funciona uma arbitragem e não efetivamente essa comparação com o sistema multiportas, porque ela faz parte do sistema multiportas, mas, né, é um dos tipos, é um dos meios de solução de conflito, né, que a gente fala mais adequados para determinados problemas. Resumindo, a gente pulou uma escada inteira, já perguntando os benefícios, você nem sabia todas as nossas estava voltando 10 degraus, inclusive, eu achei interessante agora para mencionar que a professora Marisa ela trabalha especificamente, né? Também, assim, não só isso, eu sou mediadora, árbitra, né? Eu fiz um curso de arbitragem e mediação e conciliação extrajudicial. Eu não tenho um curso de mediação judicial. Eu tenho um curso de mediação, conciliação e arbitragem extrajudicial. Tem isso? Tem, e até porque se você quiser ser um mediador, um conciliador judicial, você precisa fazer o curso do CNJ. Você precisa ter 2 anos de formado e fazer o curso do CNJ. Se você não, né, se você quiser ser árbitro e se você quiser ser conciliador, mediador extrajudicial, daí você pode fazer os cursos, daí não do CNJ, não precisa ser do CNJ. Que aí é o chamado juiz leigo, né? Que o pessoal chama, não? Não. Tem muita coisa, tá vendo? Gente, muita informação, então agora eu vou lá no começo. Assim, pelo que a gente conseguiu entender, quando o contrato ele já prevê uma cláusula arbitral, já se tornaria mais prático, porque já estava atrelado, já estava vinculado ao contrato, que no caso de algum litígio, automaticamente iria para o tribunal arbitral antes de qualquer outra solução. Exatamente. Iria para a arbitragem. Por que não tribunal arbitral? Porque o tribunal arbitral, a nomenclatura do tribunal arbitral é quando, depois que a gente já elegeu, né, a gente elegeu que vai ser, a solução será pela arbitragem. Daí o que acontece? As partes vão escolher um árbitro para a solução daquele litígio. As partes podem escolher um árbitro, ou 3 árbitros, ou 5 árbitros, sempre em número ímpar, justamente para não dar empate. Só que quando é um só, a gente fala que é o árbitro. Quando são mais, 3, 5 mais, daí eu falo em tribunal arbitral. Daí sim é um tribunal arbitral, senão é só o árbitro. Vocês podem ver e quando tem mais de um é sempre ímpar, né? Ou não? Sempre ímpar. Sempre ímpar, justamente por conta do empate, né? Para que não dê um empate, do mesmo jeito que na justiça, quando a gente vai para o grau, né, segundo grau de jurisdição, é sempre também número ímpar. Que são os colégios, né? 3, 5, daí no pleno. Podemos continuar? Pode. Vou fazer a segunda pergunta, então. Por que um procedimento arbitral tende a ser significativamente mais rápido do que o judicial? Então, pelo seguinte. Primeiro, eu vou responder já direto por que é mais rápido, mas eu vou depois falar um contexto. Eu vou falar um monte. A gente vai adorar. Depois, só um adendo aqui. Depois desse podcast aqui, pode mandar o simulado na hora. Pode vir a prova. Pode vir a prova. Não, aí também não, né? Não, vem a prova. Vamos lá. Então é o seguinte, é mais rápido porque a própria lei de arbitragem estabelece o prazo que o árbitro tem que apresentar a solução. Se não tiver, se as partes ali no compromisso arbitral não estipularem uma data específica para a apresentação da sentença arbitral, são 6 meses. Onde na justiça a sentença arbitral de 6 meses.
salvo se as partes não estabelecerem outro prazo. Então, por quê? Porque pode ser que seja uma causa mais complexa que exija realmente um prazo maior para apreciação e para que o árbitro ou o tribunal arbitral apresente a sentença arbitral. Mas, se nada for estabelecido, são 6 meses. 6 meses num processo judicial, onde é que você está? Malemar saiu da situação, né? Então, por isso que é muito mais rápido, normalmente, o processo arbitral. Agora, vamos entender o porquê disso tudo, né? Veja, no processo judicial normal, o que vai acontecer? Você vai distribuir uma ação e essa distribuição vai ser eletrônica para um dos juízes que respondem para as varas sobre aquele assunto que você distribuiu. Ok. Esse juiz não necessariamente tem uma formação específica sobre aquela complexidade da causa. Ele tem um grau igual ao de vocês terão em breve, é um juiz que fez o curso de Direito, pode ter especializações, tudo, mas vamos supor que a gente esteja diante de um problema de engenharia. Né? E esse problema de engenharia, então, foi colocado em juízo justamente porque a gente está tendo uma dificuldade aí de resolver esse impasse. E o juiz não sabe o porquê que o muro caiu ou porque não está dando certo aquela obra, ele não tem esse conhecimento técnico. Certamente, as partes vão requerer a produção de prova pericial efetivamente e ele vai se valer de um perito, né? E vai ter que ali tentar descobrir de quem é o direito, evidentemente. E tudo isso dando, né, oportunidade de defesa, dando o prazo processual correto em todo o procedimento. Muito bem. Na arbitragem, quando as partes, então, estabeleceram lá que os conflitos decorrentes daquele processo serão resolvidos por meio da arbitragem, ele vai lá e vai escolher um árbitro dentro da Câmara Arbitral. Tem lá uma relação de árbitros que atuam naquela Câmara, que muitas vezes é apresentada essa relação para as pessoas interessadas, ou mesmo vocês indicam alguém, mas normalmente os árbitros que são daquela Câmara. Daí, a parte que apresentou a demanda escolhe um, e a parte que está sendo reclamada ali vai apresentar também vai escolher um. E daí, se eles escolherem o mesmo, será esse o árbitro. Se não for, daí, dependendo do regimento da Câmara Arbitral, vai ser decidido se os dois escolhem o terceiro, ou, né, vamos ali, daí tem que ver daí realmente cada regimento para ver como é que vai fazer, porque daí cada um vai ter um e ainda vai ter o último, né, vai ter um árbitro que vai presidir e os outros que vão assistir. Só que veja, quando você escolhe quem vai julgar a sua causa, você sabe qual é a formação dele. Quem tem mais conhecimento sobre aquele assunto que está sendo discutido. Então, nestes casos, acaba sendo muito mais produtivo, porque, claro, do mesmo jeito do processo judicial, no procedimento arbitral, eu posso produzir prova pericial, vai ser realizada a perícia, se for necessário, mas uma coisa é quem está julgando conhecer profundamente sobre o assunto, e outra coisa quando não conhece. Então, você, quando escolhe aquele árbitro, você viu o currículo dele, você viu quais são as habilidades dele, e certamente, se for um caso de engenharia, por exemplo, você vai escolher entre os árbitros daquela Câmara aqueles com aquela formação. Não vai pegar o médico, não vai pegar o dentista, não vai pegar outra pessoa. Você vai pegar um que tenha conhecimento, que tenha experiência sobre aquele assunto. Então, veja, e quando a gente tem uma distribuição de um processo, o juiz pode ter muito conhecimento sobre o assunto, mas pode não ter nenhum conhecimento sobre o assunto. Então, o risco de ser mais demorado, de não ser uma decisão tão abrangente e profunda é grande. Já na arbitragem, você tem a possibilidade dessa escolha desse árbitro. E, professora, uma coisa, a senhora percebe um preconceito por parte dos próprios advogados
Com certeza. Aí vem a pergunta, mas é um negócio que é sério, então, ele vai receber mais rápido, ele tem as vantagens das especificidades da qualificação técnica do árbitro escolhido, tem muito mais efetividade dentro do resultado final do processo e ele já te dá um título para você executar se for cumprido. Mas por que ainda a pessoa ainda tem preconceito com relação à arbitragem? Veja, eu acho assim, a gente tudo vai evoluindo, não vai? Claro, eu fiz a faculdade, eu me formei em 98. Ali já existia, mas eu não tive essa disciplina. Então, quanto mais antigo, mais preconceito com relação a isso. Por quê? Porque o desconhecimento leva a isso. Mas assim, mesmo, tem advogados muito experientes, bem antigos, que conhecem os benefícios da arbitragem. Mas, sobretudo, o preconceito acontece quando a gente não conhece. E daí também só quer ver o lado negativo em determinadas situações. E, de fato, o custo, que as pessoas acabam achando que ele é realmente um pouco mais elevado do que as custas normais, se botar só na ponta do lápis o preço das custas judiciais que eu vou ter lá, normalmente 1% sobre o valor da causa lá para distribuir a ação, acaba sendo muito maior a distribuição na Câmara de Arbitragem. Daí, se você olhar só para isso, você vai dizer, é muito caro. Mas muito caro é não ter decisão durante 10 anos. Os juros, né? E esse valor muito caro? Lógico que depende de cada processo, de cada situação. Mas, assim, se você pudesse trazer uma situação breve e trazer o valor pra gente poder ter um pouco dessa noção, dessa questão do valor. Tem a tabela, né? De pronto, agora eu não consigo me lembrar, mas depois aqui a gente já entra ali na tabela da TAC, você vai ver. As câmaras, elas têm uma tabela. Igual a da OAB. A tabela da OAB é uma referência. A referência para o advogado seguir tem um parâmetro. E já da arbitragem tem que seguir. Da arbitragem é a tabela de preço, para fazer o preço para você é X, para resolver aquilo é X. Sim, mas tem que seguir. Depende da causa da câmara. Não, sim, porque a tabela do OAB ela é uma referência para você seguir. Da arbitragem é a mesma coisa. Valores estimados da controvérsia. Taxa de registro, 1.500 até 1 milhão. De 1 milhão a 5 milhões, 3 mil. A partir de 5 milhões, 5 mil. Sim, aí a gente pergunta, 5 milhões. O que é 5 mil em cima de 5 milhões? Se fosse pela execução. Eu já imagino, é 1%. Não é. Eu nem ia discutir com 5 milhões, eu começo a Essa é a taxa de registro, não mas aí necessariamente tem o horário dos árbitros. E qual é a porcentagem? Olha lá. Ai, eu acho que é interessante. Ai, professora. Aqui virou essa chave de preconceito do advogado para os advogados. Finaliza logo quando entra. Aqui nessa taxa de administração. Todo mundo largando a faculdade para Não, eu quero ser árbitro, já faz tempo. Que bom que o telefone estava até desligado ali, filmando, não sei. Professora, aproveita a pesquisa agora, que já sobrou foi tempo de podcast. Agora tem essa parte final. Maravilhoso. Aqui são os mais suaves, aí vai evoluindo até os mais fortes. Agora dá pra gente encerrar o vídeo, né? Porque a professora já falou tudo. É isso, quer aprofundar? Aí a gente vai aprofundar na aula dela daqui a pouco, viu? Deixa eu ver aqui.